cara não fala disso, ele não é o chatão que fica tentando te empurrar alguma coisa. E aí, galera do Review de Canais, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de Super Xandão, um cara muito ativo aqui no YouTube. Ele é um cara que quer passar uma mensagem. Então hoje vamos analisar esse criador de conteúdo e entender o que está por trás da mente do Alexandre, que é o Super Xandão, tá bom? Então vamos olhar o canal dele aqui, Super Xandão, com 1,46 milhões de inscritos. Ele é um cara que fala de diversos assuntos, tá, galera? Fala de cultura pop, fala de assuntos da atualidade, fala de coisas conspiracionistas, também comenta sobre outros criadores de conteúdo, e é um canal que hoje é muito consolidado, tanto os vídeos quanto as lives. Ele tem um público bem engajado, que gosta bastante dele, e eu acredito que parte disso é porque ele é um cara muito original, que toca em assuntos que hoje interessa muito os jovens, tá? Assuntos como autocuidado, autoconhecimento, assuntos como a busca pela verdade e a busca por um propósito de vida. Então, ele tem um público ali fiel que gosta dele, ele consegue mandar super bem nas dicas. Eu considero e assisto ele há um tempo, considero ele que ele tem um papo muito reto em relação a vários assuntos e consegue, às vezes, dar um norte para alguém que está um pouco perdido e que precisa, às vezes, ouvir uma palavra de incentivo ou uma realidade mais dura. Porém, Super Xandão, ele é um pouco polêmico, porque ele é um terraplanista, então ele toca nesse assunto, ele acredita totalmente, 100% nisso, e isso afasta algumas pessoas, mas também ele sempre teve originalidade nos assuntos no qual ele fala. Então, ele às vezes é criticado por uma coisa que ele acredita, o que eu considero um tanto quanto zoado da parte das pessoas que fazem isso, porque uma das coisas que ele acredita, por mais que às vezes não tá de encontro com o que eu acredito, tem várias coisas ali que ele fala que eu considero muito interessantes, como por exemplo, os conselhos que ele dá em relação a uma pessoa que está buscando se desenvolver, que está buscando um relacionamento. Vamos ver esse vídeo aqui comigo, tá? Trilha seu caminho do lobo solitário, que eu tenho a filosofia do lobo solitário lá que eu falo, que essa daí é infalível, velho. Qual que é a filosofia do lobo solitário? A filosofia do lobo solitário basicamente é o seguinte: você vai focar em você em primeiro lugar na sua vida. E acabou. E acabou até. É você e Deus, né? Você vai adquirir sabedoria bíblica, focar na sua vida em primeiro lugar para ter todas as características que o homem tem que ter de provedor. Nesse momento, você vai esquecer. Você não vai atrás de mulher, você não vai atrás de nada. Você vai ficar igual um cara louco, alucinado assim, ó. Treinando, trabalhando, treinando, trabalhando, treinando, trabalhando. Quando você... Entrar numa frequência... Exatamente. Já Quando entendi. a sua energia, e vai mudar, nossa energia vai mudando quando a gente tá focado em coisa boa, você atrai essa energia. Você passa a perceber que não se trata de você procurar. As coisas chegam até você no momento certo. E aí elas vão chegar pra você com você já estando na frequência certa. Perfeito. E aí tem a harmonia. Porque daí a mulher ela vai te avaliar já como sujeito homem, pô. Aí a probabilidade de dar certo é infinitamente maior. Ser lobo solitário é isso, é você focar em tudo aquilo que presta, que é bom, que você tem, estimular isso, seguindo seu próprio caminho. E essas coisas, relacionamento, o próprio dinheiro, o sucesso financeiro, é tudo consequência disso. Ó, é insistência, é todo dia, acordando e fazendo as mesmas coisas todo dia. Viu só, pessoal? Esse aqui é uma das coisas que ele sempre fala, que ele sempre prega na live dele. Porque eu considero que ele é um canal que ele fala de diversos assuntos, tem as lives ali onde ele interage com a galera, mas por trás disso tem uma pessoa que quer passar uma mensagem. E isso eu considero muito da hora, muito maneiro mesmo, porque é uma das coisas que eu também, como criador de conteúdo, gosto e quero fazer. Então, ser uma pessoa que tem algo para falar, que dá conselhos bons, querendo ou não, o que ele falou aqui é muito interessante. Hoje em dia as pessoas elas estão focadas em ter as coisas, em querer o que todo mundo quer, mas ele prega uma coisa do tipo você trilhar o seu próprio caminho, você focar no que realmente importa, você não querer atropelar fases da vida. Então, eu considero muito positivo, até para mim, que já sou um pouco mais velho, mas principalmente para a geração mais nova. Ele é um cara que ele não tem medo de falar o que ele pensa, assim como política também, como a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Exatamente.
Cara, praticamente metade do PIB do Brasil vai só pro bolso de banqueiro, cara. Simples assim, não tem nem o que discutir. É por isso que o Dr. Enéas sempre atacava exatamente esse ponto. Ele falava que todos os problemas que existem no Brasil são decorrentes desse problema aí, ó. É essa máquina que foi construída de corrupção, essa dívida, dessa rolagem de juros sobre juros que existe no Brasil, é o maior esquema de agiotagem do mundo. Então, enquanto isso aí não for resolvido, todo o resto é conversa fiada. É por isso que não sobra dinheiro para investir na educação, na saúde, por isso que os hospitais caem aos pedaços, por isso que ninguém paga salário decente para ninguém, por isso que tá todo mundo com depressão, tudo sucateado, tá tudo uma bosta. E galera, por que eu tô mostrando esse vídeo, né? Porque querendo ou não, o Xandão, ele é um cara que fala de diversos assuntos. E ele tem uma consciência e uma coisa na cabeça dele que ele defende e prega. Então, assim, ele não tem medo de expressar o que ele acredita. Como nesse corte, por exemplo, ele está falando ali do Enéas, ele é nacionalista e ele não tem medo de compartilhar as coisas que ele acredita. E isso é muito importante da gente ver agora, porque às vezes ele viraliza com coisas que não tem nada a ver com a mensagem que ele está pregando ali nas lives, ou o principal foco dele. Porque, querendo ou não, ele é um cara muito engraçado. Eu já vi vários cortes dele, ele tem um jeitão despojadão, estressado, que quer bater em certas coisas que são erradas na cabeça dele, e ele acaba sendo engraçado e tendo cortes que às vezes você vai achar ali que ele é um palhação. Só que não. Ele é um cara que tá tentando trazer um público, mas quando chega lá na live dele e no real foco dele do que ele quer passar a mensagem, aí ele vai, fala a verdade, fala as coisas que acredita. E mesmo você não se identificando, a atitude dele de falar o que pensa é bom, porque às vezes você pode ali refletir em alguma coisa ou ter um novo ponto de vista de algo que você é totalmente alucinado e acredita, sem às vezes nem querer olhar uma opinião diferente. E além disso, ele fala também sobre religião, ele é um cara que ele é temente a Deus, então ele fala ali do caminho dele, na jornada dele espiritual, e ele até aconselha aqui um cara, olha o que ele tá falando ali pro rapaz que manda um superchat na live dele. O que você fazia após cair no ato e pedir perdão a Deus? Você continuava seu dia mesmo com desempenho baixo? Não, eu não caía no ato e pedia perdão pra Deus. Eu só pedi perdão quando eu entendi que o que eu tava fazendo era satânico. Aí eu comecei a corrigir meu comportamento. Mandou R$5 um Você não tem que ficar pedindo perdão não toda é hora. Meu interesse ser Maria Fefi. A partir do momento que você entende que tá num caminho pecaminoso, que você acorda pra realidade e você pede perdão, é uma vez só que você pede perdão. O que serve pro Criador é ver que você tá se esforçando pra mudar de conduta. Não adianta você ficar errando e pedindo perdão toda hora da boca pra fora. Isso não serve de nada. Então, o que eu fiz? Quando eu entendi que aquilo era satânico, eu comecei a perceber que existia um padrão que me fazia cair no pecado. Um padrão de comportamento. E aí, o que eu comecei a fazer? Mudar esse padrão. E aí eu fui começando a vencer o pecado aos poucos, irmão. Fui readaptando meu cérebro. E galera, olha por que eu peguei esse corte. Porque geralmente, quando vai se tratar de assuntos assim, mais espirituais, ou de religião, ou envolvendo essas coisas de pecado e tudo mais, hoje em dia você vê muitas pessoas engessadas ou falando ali só mais do mesmo. E querendo ou não, é importante, mas assim, as pessoas elas querem ser o teólogo ali que vai te falar, a Bíblia não sei o que fala disso, 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 e é importante, mas ele compartilha um pouco mais da experiência dele. Não apenas, às vezes, o que você acha, não, isso aqui que é o que eu tenho que ouvir, ou isso aqui é 100% correto, tem que falar isso. Não, ele, lidando com esse assunto, né, que envolve Bíblia e pecado e tudo mais, ele fala da experiência dele, de como ele lida com as coisas. E aí vai dar margem para pessoas julgar e falar que o cara tá falando coisa que não tem sentido. Mas eu acho muito válido a pessoa que também se propõe a falar da experiência dela. Não só ficar repetindo uma coisa que só corrobora às vezes com o que você acredita. Entendeu? Então, é muito interessante. Galera, eu não estou falando que eu concorde com tudo. E tem coisas que às vezes eu nem parei para pensar sobre tão profundamente. E ele estudou e se permitiu estudar de coisas e ele defende as coisas. O assunto da Terra plana, por exemplo, é um dos maiores casos. Mesmo ele falando coisas que eu acho que é interessante, eu acho que é valioso, às vezes você que está procurando um criador de conteúdo
ver, tem muitas coisas que a pessoa já reprova só porque é uma coisa ali que ela não acredita e já taxa o cara de alucinado. Então, ele mesmo fala sobre isso. E eu, por acompanhar, eu posso te falar, por mais que ele defende, acredita, ele é uma pessoa que sempre falou para você estudar, para você ver, para você buscar o conhecimento e tirar as suas conclusões. O que ele faz ali é só passar a sinceridade dele. Ele podia muito bem se encaixar num grupinho e o Xandão eu posso falar, ele é um cara que seguiu o caminho de lobo solitário e está mantendo isso até hoje. E já fazem anos que ele está na internet. Então ele se manteve muito convicto e fiel nas coisas que ele falava lá no comecinho, tá? Vamos analisar aqui um último corte para você ver o que ele fala sobre esse assunto, né, da Terra plana. Cara, eu particularmente acho que pouquíssimas pessoas gostam de mim. Pelo menos é a impressão que eu tenho. As pessoas preferem me tratar assim, meio que à margem. E provavelmente a razão é uma que vocês já sabem. Xandão tem o 19. Não, Alisson, não é nem falar muitas verdades. É terra plana. É terra plana. Ninguém quer aparecer tirando foto do lado de um terraplanista. Ninguém quer fazer média, dizer que é amigão que gosta pra caramba, tem consideração. Tudo super Xandão, terraplanista, pega mal. Agora pega as participações dele em outros tipos de canais. Por exemplo, eu já vi ele lá com o Júlio Cocielo, no canal da Growth, treinando. O cara não fala disso, ele não é o chatão que fica tentando te empurrar alguma coisa. Muito pelo contrário, as pessoas que chamam ele e ele toca nesse assunto é porque as pessoas ficam perguntando. Porque sabe que é uma coisa que o cara fala e que dá uma certa audiência, e aí vai tocar nesse assunto. E aí, de verdade, eu de fato não entendo por que isso afastaria as pessoas, porque ele não é aquele cara chatão que fica batendo na mesma tecla para pessoas desconhecidas. Ah, eu tô indo num canal ali diferente, ele tem que falar disso. Ele não é esse cara. Muito pelo contrário, tem várias participações dele que eu achei muito da hora, muito interessantes, com outros tipos de criadores, sabe? Agora, lógico, se eu fosse da patota, aí, pô, é toda hora, né, em podcast, é toda hora não sei aonde, tirando foto, fazendo média. Eu não sou disso daí, entendeu? Eu sou um criador de conteúdo completamente diferente, cara. Por isso que eu falo, comecei fazendo live já sabendo disso. Nunca foi a minha ideia fazer live pra ser mais do mesmo. Isso aqui é outra coisa. Realmente, pessoal, aqui você não pode falar que é um cara sem personalidade. Pode ter coisas que você não concorda, coisas que às vezes você não gosta, mas vale a pena. Ele é um cara que tá fazendo lives todos os dias. Ele divide ali, cara, em falar de assuntos diversos, às vezes joga um jogo, interage com a rapaziada, mas tem muito conteúdo bom. E eu acho que ali nos vídeos que ele posta, ele sempre tá falando alguma coisa interessante e que pelo menos tem uma opinião muito forte e que vai, às vezes, pelo menos te ajudar, cara, olhar para alguma coisa com um ponto de vista diferente. Então, é um conteúdo que vale a pena sim, tá? Na minha opinião. Eu acho que você pode gostar de um criador ou gostar de um conteúdo e separar certas coisas. Às vezes gosta do criador, se inspira, e às vezes gosta do conteúdo, mas às vezes não concorda com tudo que a pessoa pensa no particular. Então, saber separar isso é muito importante, tanto para a gente começar a consumir coisas que realmente vale a pena, ou também ter figuras aqui na internet que a gente possa admirar e falar: nossa, que bacana, eu acho que eu gostaria de seguir por esse caminho também, tá bom? Então, esse é o review do canal do Super Xandão. Eu acho que ele é um cara muito consolidado, que tem muito bom conteúdo para você assistir e se inteirar dos assuntos. Eu espero que você goste, que você pense, né, o tipo de conteúdo que você assiste na internet hoje e o que faz sentido para você continuar consumindo ou às vezes começar a consumir um criador diferente. Eu quero te pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixe aqui uma sugestão de algum canal que você queira que eu assista e trago o review aqui para vocês, tá bom? Fique comigo aqui e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.